Qual a motivação do teu voto ou pedido a Deus? Olá, povo livre. Põe em prática a luz que você recebe. Fique até o final deste vídeo, pois tem um testemunho sobre isso que estamos falando. Neste vídeo falaremos sobre as motivações que levou Ana a fazer um voto e a Salomão a orar pedindo sabedoria ao Senhor e assim tornar o canal de bênção para o povo. Mas primeiro vamos entender pela palavra porque muitas vezes não recebemos o que pedimos e quando pedimos fazemos errado. Em Tiago a palavra nos diz sobre essas coisas e o porquê destas coisas. Não recebemos porque não pedimos a Deus. Esta é a razão pela qual não tem o que deseja, é que não pede a Deus. O homem quer o que não possui e faz tudo para conseguir. O seu desejo é ter o que os outros têm e não pode adquirir, portanto começa a fazer de tudo para ter. E quando pede, faz errado. É assim mesmo. Quando pede, não recebe, porque a motivação está toda errada. Só quer o que dá prazer. Mas se pedimos ou fazemos um voto com motivação sincera, Deus sempre vai abençoar. Isso se torna bom pela palavra de Deus e pela oração. É certo que Ele te ouvirá todas as vezes que lhe pedir alguma coisa com a motivação certa. Assim está de acordo com a sua vontade. Na palavra encontramos dois exemplos, um voto e um pedido, com motivação que estava de acordo com a vontade de Deus. Se não estivesse, o Senhor não tinha respondido nem a Ana e nem a Salomão. Tanto Ana como Salomão foram canal para o povo de Israel receber do Senhor. Essa é a história de Ana. O Senhor fez com que Ana não tivesse filho. Acontece que Penina piorava a situação, porque fazia muitas coisas para deixar Ana irritada. Por isso Ana chorava muito e não tinha nem vontade de comer. Ana fez este voto: Senhor do céu, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então eu darei esse filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias da sua vida, e os seus cabelos nunca serão cortados. Passando o devido tempo, ela teve um filho e deu a ele o nome de Samuel, que significa pedindo a Deus. Porque, conforme ela disse, eu pedi ao Senhor. A criança cresceu e Ana foi ao sacerdote Eli. Sou aquela mulher que esteve aqui aquela vez, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me deste este filho, e ele atendeu ao meu pedido. Agora eu trago como se o estivesse devolvendo ao Senhor, por todos os dias em que ele viveu. Assim ela deixou o menino ali no tabernáculo, para servir ao Senhor. Samuel se tornou ajudante do Senhor, porque auxiliava o sacerdote. A motivação de fazer este voto, de ter um filho, para depois devolver ao Senhor, estava além do seu próprio interesse. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e o povo atendia com todo cuidado os conselhos que Samuel dava. E todo o Israel soube que Samuel ia ser profeta do Senhor. Isso nos ensina que sempre seremos ouvidos quando o nosso voto não há nenhum interesse de receber e somente em dar. Antes de retornar para casa, Eli abençoava a Elcana e Ana e pedia a Deus que desse a esse casal outros filhos, que tomasse o lugar deste que lhe havia dado ao Senhor. E o Senhor concedeu a Ana 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia prestando serviço ao Senhor. Tudo que você der ao Senhor sempre tornará em dobro a você.
Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão no sonho e disse que podia pedir qualquer coisa que quisesse e lhe seria dada. Esta foi a resposta de Salomão: Ó Senhor meu Deus, o Senhor agora me fez rei em lugar de meu pai, Davi. Mas eu sou como uma criança que não sabe andar sozinha. E aqui estou eu no meio do seu povo escolhido, uma nação tão grande, com tanta gente que quase não se pode contar. Dê-me uma mente compreensiva, de modo que eu possa governar bem o seu povo e saber a diferença entre o que é certo e o que está errado. Pois quem é capaz de aguentar sozinho uma responsabilidade tão grande assim? O Senhor ficou contente com esta resposta e ficou alegre porque Salomão pediu sabedoria. Por isso ele respondeu: já que você pediu sabedoria para governar o meu povo e não pediu uma vida longa ou riqueza para si, ou a derrota dos seus inimigos, sim, eu vou dar o que me pediu. Vou dar uma mente mais sábia e entendida do que a de qualquer outra pessoa nascida antes ou depois de você. E também vou dar o que você não pediu. Se cada um de nós fizer um voto ou um pedido que não seja direcionada a nós mesmos, fazemos o Senhor alegre e contente. Não teve troco e deu o dinheiro pegado a ela. E ela orou ao Senhor, pedindo que o Senhor tocasse em seu coração para que ele desse sempre assim a ela. Mas o Senhor não respondeu o seu pedido. Passou alguns anos e ela continuou trabalhando para ele, recebendo o mesmo dinheiro. Quando foi um dia, Deus tinha dito a ela que trabalhava: você vai receber tanto, mas guarde, não gaste. Ela ouviu e, em seu pensamento, ela respondeu:
Antes de terminar o seu serviço, como na última vez, o patrão dela deu o dinheiro trocado. Ela olha para ele e ele dá tchau. Ela fica sem ação e olha o dinheiro e vê que está trocado, mas ele não descontou. Então ela lembrou do voto que tinha feito ao Senhor. Cada um de nós preocupa-se com seus próprios interesses e não com os de Jesus, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Veja que essa senhora pediu um aumento ao Senhor antes para o próprio prazer e não foi ouvida. Mas quando ela fez um voto ao Senhor, visando o interesse do próximo, logo o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, assim está escrito. Mas quem esquece a si mesmo, porque é o meu seguidor, terá a vida verdadeira, assim disse Jesus. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem do seu próximo. Não busque os seus próprios interesses, assim você estará rebelando-se contra a própria sabedoria. Não seja somente ouvinte deste vídeo, põe em prática. Deus te abençoe ricamente, povo livre.